E se eu te dissesse que existe uma história na Bíblia onde o fogo queimava, mas não destruía? Uma chama que desafiava tudo o que conhecemos, e que pode revelar algo poderoso sobre a sua própria vida. Parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu diante dos olhos de Moisés. Um momento simples, que se transformou em um dos encontros mais impactantes de toda a Bíblia. E o mais curioso, a maioria das pessoas conhece essa história, mas não entende o verdadeiro significado por trás dela. Tudo começa em um cenário aparentemente comum. Moisés estava no deserto, cuidando de ovelhas. Sem destaque, sem propósito claro, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Até que, de repente, ele vê algo impossível: uma planta em chamas. Mas diferente de qualquer fogo que já existiu, ela não era consumida. Aquela chama não destruía, não apagava, não acabava. E foi nesse momento que tudo mudou. O mais interessante não é apenas o milagre, mas o contexto. Moisés não estava em um templo, não estava orando, não estava buscando uma experiência espiritual. Ele estava vivendo um dia comum, cuidando de tarefas simples. Isso revela algo profundo. Os momentos mais transformadores da vida não acontecem quando estamos prontos. Acontecem quando menos esperamos. Hoje, muitas pessoas acreditam que precisam estar preparadas para viver algo extraordinário. Acham que precisam ter tudo resolvido, estar espiritualmente perfeitas, ter certeza de tudo. Mas a história da sarça ardente mostra exatamente o contrário. Moisés era inseguro, fugitivo, alguém que já tinha falhado no passado. Ele não se via como um líder. Na verdade, ele se via como alguém comum. Quantas pessoas hoje vivem assim? Achando que não são capazes, acreditando que não estão prontas, esperando o momento ideal, que nunca chega. E por causa disso, elas deixam passar oportunidades que poderiam transformar completamente suas vidas. Porque não percebem algo essencial. O extraordinário não depende de quem você é, mas de quem te chama. Quando algo diferente acontece, quando surge uma oportunidade, quando aparece um chamado, a maioria faz o quê? Ignora, duvida, racionaliza, ou simplesmente foge, exatamente como Moisés tentou fazer. Ele questionou, ele duvidou, ele tentou se esquivar da missão. Mas e se aquilo que você está ignorando hoje for exatamente o que pode mudar sua vida? E se o problema não for falta de oportunidades, mas falta de atenção? Quando Moisés se aproxima da sarça, algo ainda mais impressionante acontece. A chama fala, e não é qualquer voz. É o próprio Deus, chamando pelo nome, dando uma missão impossível: libertar um povo inteiro da escravidão. Imagine o impacto disso. Um homem comum, sendo chamado para mudar a história. Nesse momento, Moisés sente exatamente o que qualquer pessoa sentiria: medo, insegurança, sensação de incapacidade. Ele chega a dizer: quem sou eu para fazer isso? E essa frase ecoa até hoje. Porque milhões de pessoas fazem a mesma pergunta todos os dias. A resposta que Deus dá é simples, mas extremamente poderosa: eu estarei com você. Não é sobre habilidade, não é sobre currículo, não é sobre passado, é sobre presença. A sarça ardente não era apenas um milagre visual. Ela carregava uma mensagem profunda. O fogo representa a presença de Deus. A sarça representa o ser humano. E o fato de não ser consumida revela algo poderoso. Quando Deus se manifesta, Ele não destrói, Ele transforma. Quantas pessoas têm medo de mudanças? Medo de perder quem são? Medo de sair da zona de conforto? Medo do desconhecido? Mas a sarça ardente mostra algo diferente. Você pode passar por experiências intensas, sem perder sua essência. Na verdade, você pode se tornar algo maior. Talvez você não veja uma sarça pegando fogo, mas existem sinais, momentos, situações, convites, desafios, que aparecem na sua vida como aquela chama apareceu para Moisés. A questão é: você está prestando atenção, ou está ocupado demais para perceber? Ponto.
A transformação começa com 3 atitudes simples: parar e observar, se aproximar, mesmo com medo, responder ao chamado. Foi exatamente isso que mudou a história de Moisés. Você não precisa de um milagre visível, mas pode começar com decisões práticas, prestar mais atenção ao que acontece ao seu redor, parar de ignorar sinais importantes, enfrentar aquilo que você tem evitado, aceitar desafios que parecem grandes demais, porque muitas vezes, aquilo que assusta, é exatamente o que vai te transformar. A sarça ardente prova algo que muita gente esquece: Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Até alguém que se sente perdido, esquecido, comum, insignificante. Moisés começou aquele dia como um pastor no deserto, e terminou como alguém chamado para mudar a história. Tudo por causa de um momento em que ele decidiu não ignorar o que parecia estranho. Se essa história fez você pensar, então você já começou a enxergar além do óbvio. Aqui, você vai encontrar interpretações profundas das histórias mais impactantes da Bíblia, revelando significados que quase ninguém percebe. Então não pare agora. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque às vezes, a coisa mais importante da sua vida pode estar acontecendo agora, e você só precisa parar, olhar, e se aproximar.